Graça e paz em nome de Jesus. É um grande prazer estar podendo compartilhar da palavra de Deus aqui nessa amada igreja. Que o Senhor continue falando aos corações, que o Senhor continue trazendo, que logo você, que Ele reparou, que Ele reservou para falar ao seu coração, para trazer uma mensagem de transformação, para te impulsionar ao próximo nível em nome de Jesus. Quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e faça um convite para ela. Fale para ela assim: vamos mudar de vida? Se a resposta dela foi sim, eu quero te convidar a continuar nessa mensagem. Se você achou que era um jantar, ainda não, mas quem sabe nesse culto Deus amolece o coração e você consegue isso aí. Já chegamos aí então na metade do ano, chegamos já iniciando esse nosso próximo semestre e glória a Deus pela sua vida, que decidiu então caminhar assim como igreja, caminhar como um discípulo de Jesus, caminhar como um filho amado, que entendeu como nós, logo nós, tão pobre e pecador. Mas é sobre isso que eu quero compartilhar, e glória a Deus porque eu fico muito feliz com as coincidências de Jesus. A Fabi me mandou essa canção, e ela faz muito sentido com essa mensagem. Sem a gente combinar, mas Deus já sabia tudo o que tinha planejado para essa noite. E glória a Deus por você que mesmo com tantas dificuldades, tantas situações, tantos desafios, num ano tão atípico como esse, você permaneceu a melhor parte, você escolheu a melhor parte. Eu quero te dizer que não importa se talvez os seus planos não estão conforme você pensou lá em janeiro. Eu quero te dizer que não importa se o seu planejamento não está conforme você sonhou lá em janeiro. E mesmo que você tenha andado na presença, em oração, de campanha em campanha, as coisas podem não estar conforme você planejou, mas eu quero te falar uma coisa: não esqueça, nós temos a melhor parte. Você tem buscado e você tem recebido do Senhor o melhor, que é a presença de Deus. E eu creio que desse novo tempo, desse pessoal que persevera, desse pessoal que avança na presença de Deus, grandes coisas estão por vir nessa igreja. Esse próximo lugar que nós estaremos é algo que tem gerado muita fé no coração da equipe ministerial, e que você também desfrute disso, que você não seja um incrédulo, que você seja alguém que faça parte de tudo isso que Deus está fazendo. E convido vocês a fazer a leitura do texto pensando em tudo isso, na carta de Paulo a Tito 2, do 11 ao 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Você pode fazer a leitura no seu smartphone, Bíblia, ou se preferir, no telão, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai, nós entendemos que o Senhor nos chamou para esse tempo, o Senhor nos chamou para essa palavra, Deus, e nós rogamos, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui no meio de nós, para passear no meio dessas cadeiras, para falar aos corações, para também impactar vidas desses que nos acompanham pela internet, Deus. Que hoje seja uma noite de sermos chamados pela graça do Senhor a um novo nível de busca, de intimidade, de tudo que o Senhor tem para nós, para essa amada igreja, é o que nós oramos. Usa humildemente seu servo, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o que a graça de Deus produz em nós. E o primeiro ponto, pensando nessa graça, é que o texto diz a salvação. Se você chega perto de Deus e começa a observar a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, o quanto Deus é muito além do que nós imaginamos, e talvez muito além do que já falaram para você um dia.
Não sei se você, como eu, não nasceu e teve o privilégio de nascer em um lar evangélico e um berço evangélico, mas eu ouvia muito falar a respeito de Deus e muitas coisas que não eram verdades. Eu imaginava um Deus muito firme, mas um Deus não amoroso. Eu imaginava por vezes um Deus punitivo, mas um Deus que não me abraçava. E ainda mais no jeito que eu era lá no mundo. Só que quando nós buscamos mais ao Senhor e nós buscamos essa maturidade e perseveramos na busca a Deus, Deus começa a se revelar a nós. E nós começamos a perceber características reais e verdadeiras desse Deus. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça significa que você e eu tínhamos uma dívida que era impagável. Nós não tínhamos condições e formas de pagar a dívida que nós tínhamos. Mas Jesus pagou essa dívida através de morte de cruz. Então, isso é a graça. É o favor que você não merece, mas mesmo assim Deus já te concedeu. Efésios 2, 4 e 5 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então a graça é isso, é esse favor imerecido, é isso que você já garantiu, a sua salvação através dessa graça. Não há nada, não há postura, não há forma que você faça ou viva para garantir então essa graça, para garantir então essa salvação. Nem as suas boas obras, nem os seus sacrifícios ou os seus bons pensamentos e comportamentos vão te garantir a salvação. Por mais que na roda talvez dos seus amigos ou da sua empresa, do lugar onde você estuda, você seja o menos pior, isso não vai te garantir a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela graça. E é essa graça de Deus que nos garante ela. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus nos salva. Como nós lemos o texto de Tito, ela manifestou salvadora a todos os homens. Não importa o seu passado, não importa a sua riqueza, não importa a sua idade, não importa quem seja você. A graça de Deus, ela foi manifesta a todos. O segundo ponto que eu olho e a graça de Deus produz é transformação. Se você ver aí na sua Bíblia o verso 12, diz que a graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça não apenas salva, mas como também eu observo que a graça nos orienta. Nós não somos salvos pela graça, mas é impossível que alguém seja salvo e não produza boas obras. Compreende? Você não é salvo pelas obras, mas não tem como você ser salvo pela graça e não produzir boas obras. Ela gera em nós essa transformação. Romanos 12, 2 também diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há um padrão nesse mundo. A palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. É porque existe um padrão. Nós temos conversado em atendimento, em gabinete pastoral, em células, e nós temos ficado assustados com a loucura que está esse mundo, com as coisas que estão sendo feitas, com que o padrão tem se tornado, onde não é visto mais lealdade, fidelidade, compaixão, é cada um por si e nem Deus por todos, porque Deus mesmo lá fora não é nem mais uma força ou alguém que é digno da nossa atenção. Afinal, cada um que lute, que cresça, que avance, conforme cada um vai ter o que merece. Então existe um padrão, e essa graça me chama a não seguir como esse padrão. A palavra me instrui a que sejamos diferentes. E minha pergunta é: essa igreja do Senhor, nós temos sido essa diferença, essa relevância lá fora? Por vezes nós não queremos perder amigos, clientes, pessoas, e nós às vezes não nos moldamos e a gente fica acostumado com o ambiente.
e a gente não consegue então experimentar o extraordinário de Deus. Você é convidado a entender, existe uma diferença, existe um padrão para nós buscarmos viver. Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Brilhem, resplandeçam, há diferença, há uma nova forma de viver. Essa graça então também produz em nós, não apenas a salvação, não apenas a transformação, mas também a esperança. Esperar crendo é ter uma fé ativa. Por muitas vezes eu escutei desse púlpito, pastores me encorajando a ter uma fé viva e ativa, a ser igreja, uma igreja viva e ativa. Porque uma fé que não produz nada, uma fé que não é ativa, às vezes parece que você tem fé, mas pode ser apenas uma leve crença. Pode ser apenas algo para massagear o seu coração e para acalmar aquilo que o mundo tem oferecido, ou para, enfim, trazer algo momentâneo para você. Essa graça de Deus que produz em nós esperanças, como diz no versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus então produz em nós a esperança. Esperança à volta de Jesus. Esperança a Cristo que está por vir. O que gera no seu coração saber que Jesus está voltando? O que gera no seu coração saber que qualquer hora Ele pode chegar? Isso no começo, antes de eu conhecer um pouco melhor a Deus e a Jesus e a sua palavra, isso gerava muito temor. Eu morria de medo de Jesus voltar, eu estava fazendo coisa errada. Morria de medo. Quando eu ia por vezes, sabia o que eu estava fazendo, que o Espírito Santo falava para mim o que era errado, eu falava para Jesus, eu ficava morrendo de medo, falava assim, espera mais um pouquinho, é só mais um gole, é só mais um rolê, é só mais uma vez esse pecado. E isso vira um ciclo que a gente nunca se posiciona e nunca experimenta então do extraordinário de Deus. A esperança, como diz em Romanos 5, do 1 ao 2, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Compreender que isso, de manter os olhos fixos em Jesus, de manter a esperança nele, de manter a minha convicção com a esperança nas promessas e na palavra de Deus, eu consigo descansar. Eu consigo, como diz o texto aqui, essa paz com Deus. É o que o mundo tem buscado. Tem buscado em lugares, em situações, em crenças, em mentiras. Mas a verdadeira paz com Deus, que sacia essa nossa esperança, há somente em Jesus. É somente através da graça do Senhor que nós conseguimos desfrutar dessa esperança. E esperança de esperar com fé, esperar agindo, esperar com alegria, esperar que mesmo na qual o cenário tudo esteja desfavorável, mesmo que as pessoas tenham falado, mesmo que o que você tem visto, sofrido, a sua esperança não está em todas essas possibilidades. A esperança está em Jesus. E assim você tem paz. Assim você tem uma tranquilidade. O problema de você não entender isso e você ficar esperando em outras coisas ou outras pessoas, é que o vazio de dentro de você, a agonia que existe dentro de você, ela jamais vai ser saciada. Você nunca vai conseguir desfrutar do que o povo de Deus desfruta e o que essa graça está te propondo essa noite. De ter algo que excede todo entendimento. Da esperança não está nesse próximo negócio. A esperança não está nesse casamento que não saiu. A esperança não é porque o seu melhor amigo não está aqui com você, ou porque isso ou aquilo ainda não aconteceu. Mas a esperança está em Deus. Desfrute em nome de Jesus, sabendo que o melhor já temos.
A graça salvadora nos permite viver dessa esperança. A graça de Deus produz em nós também, além de salvação, transformação e esperança, ela produz em nós santidade. Além dessa graça transformar os nossos pensamentos, como nós dissemos em transformação, ela transforma as nossas atitudes. Porque existem muitas pessoas bem intencionadas, mas vivendo em pecado. Existem muitas pessoas que têm transformado a sua mente, até a intenção do coração, mas as atitudes têm sido ainda pecaminosas. O versículo 14 diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a toda boa obra. Particularmente do Senhor, é entender que não tem outro Deus. Particularmente do Senhor, é entender que não há mais espaço no nosso coração para mais nada, a não ser que para o Senhor. É você começar a ficar crente, verdadeiramente crente. É acordar pensando nele e dormir pensando nele. É se tiver aquilo para comer, ou dar glória a Deus, e se não tiver, mesmo assim dar glórias a Deus. A mudança em santidade é compreender que, como diz em 1 Pedro 1,15, mas assim como Ele é santo, aquele que nos chamou, sejam também santos, vocês também em tudo o que fizerem. Não se compare com as pessoas que estão ao seu redor, e muito cuidado com isso. Porque às vezes nós começamos a nos acomodar, a ser o menos pior da roda. E quando chega no lugar de você ser o menos pior da roda, talvez seja a hora de você trocar a roda. Quando chega o lugar de você ser o melhor daquele lugar ali, que você é o que mais ora, é o que mais lê Bíblia, é o que mais fala de Deus, e mesmo que isso seja apenas uma terça da esperança, uma vez por semana, é o melhor daquele lugar. Talvez é hora de rever os conceitos e uma possibilidade de você mudar a roda. Senão a gente começa a achar que está tudo muito bom, está tudo muito bem. O texto diz: seja santos como Jesus é. Olhe para Cristo. E todas as vezes que eu olho para o Mestre, eu me constranjo. Todas as vezes que eu olho hoje para a equipe ministerial, eu falo: cara, tem gente que lê mais Bíblia que eu. Tem gente que ora mais do que eu. Tem gente que tem mais conhecimento. Isso me impulsiona a crescer ainda mais. Só que meus olhos estão observando exemplos e sendo inspirados por eles, mas a minha esperança não está neles. Porque assim como eu, nós falhamos. E se você coloca toda a tua expectativa em homem, e quando ele falha, você desanima com tudo que você tem construído. Por isso eu digo, olhe para Jesus. A graça de Deus produz em nós santidade. E como diz em Salmos 51, 10 ao 12, eu orei isso muitas vezes e tenho orado de novo. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quantas vezes nós temos pedido isso a Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olhando para esse novo tempo que nós estamos vivendo, olhando para esse novo lugar que nos aguarde, a proposta que nós temos é que você não seja apenas um espectador, que você vá para lá sabendo que você pode ser um protagonista através da graça do Senhor, aquele que põe a mão na massa, aquele que de fato oferta, aquele que está no mutirão, aquele que faz parte da história do que Deus tem feito nessa cidade. Entender que ter em nós um coração puro e um espírito inabalável produz por fim capacidade. O versículo 15 diz: e é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Essa autoridade é compreender que, cara, um dos segredos do Evangelho, e uma das coisas mais incríveis que você pode fazer, é não apenas ser transformados, mas poder compartilhar desse Evangelho. É não apenas ser salvo, é não apenas ter dessa graça que produz salvação, transformação, esperança, santidade e capacidade,
mas é você poder ser um instrumento de Deus e começar a ver essas coisas, esses fatores, essas situações acontecendo sobre as pessoas que estão ao seu redor. Que você, em nome de Jesus, desfrute da capacitação que vem de Deus. E entenda, não é nada de você. De fato, nós não temos nada de bom para oferecer. É tudo Mestre, é tudo Jesus. A fonte inesgotável é o Senhor. Quando um dia eu compreendi isso, eu pude dizer sim para me tornar membro dessa igreja, para me tornar um dia líder de célula, para me tornar um dia líder de jovens e hoje para assumir como um pastor. Mas por quê? Eu entendi, a capacitação vem do Senhor. O problema de você não entender isso é que você vai sempre tentar com as suas forças e não dá. Sempre vai chegar um limite onde a sua capacidade, ela é barrada e ela carece do poder de Deus agindo em você, através de você. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O convite para essa noite é que, em nome de Jesus, você tome o entendimento de que você é um representante dele na terra. Essa graça salvadora, ela produz algo que pode ser uma vida extraordinária, e não um culto e mais um culto. E você é convidado a, durante novamente essa canção, você falar para Jesus, você falar com Deus, você falar para Ele: Senhor, eu preciso que essa graça que produz salvação, transformação, esperança, santidade, capacitação, venha sobre mim nessa noite, me levando para um próximo nível, para esse novo tempo, para aquele novo lugar, que seja também não apenas uma página nova dessa igreja, mas que seja também, em nome de Jesus, uma página nova da sua história em Deus. Durante essa canção, convido você a orar ao Senhor e depois eu quero orar pela sua vida.